Meus irmãos, boa tarde. Estamos reunidos hoje aqui, através da internet, naturalmente, para comemorar 155 anos do livro Céu e Inferno. Falar sobre essa obra magnífica. E vamos iniciar com a leitura do Evangelho, capítulo 17, item 4, os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. O espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Por uma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, é o que lhe dá poder, porque ela vai direto à inteligência. Nada tem de misterioso e seus iniciados não são possuidores de nenhum segredo escondido ao povo. Seria então necessária uma inteligência fora do comum para compreendê-la? Não, pois vêm-se homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, aprendem com uma admirável justeza os seus detalhes mais delicados. Isso ocorre porque a parte, de alguma forma material, da ciência requer olhos para observar, enquanto que a parte essencial necessita de um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento em um sentido especial do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda muito fortes para permitir o espírito desligar-se das coisas da terra. A obscuridade que as cerca tira-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, pois não entendem que possa haver algo melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas simples fato que nada ou pouco modifica suas tendências instintivas. Em uma palavra, elas só veem um raio de luz insuficiente para conduzi-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de vencer suas inclinações. Ligam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-los incessantemente em novos mistérios, sem se perguntarem se já são dignos de penetrar os segredos do Criador. Tais pessoas são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam pelo meio do caminho ou se afastam dos seus irmãos de crença porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, em uma outra existência. Aquele que pode, em razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento. Moral. O espírito já domina mais completamente a matéria. Ele dá uma percepção mais clara do futuro,
os princípios da doutrina nele fazem vibrar as fibras que nos primeiros permanecem insensíveis. Em uma palavra, foi tocado no coração, e por isso sua fé é inabalável. Um é como um músico, que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para libertar-se dele e sempre o consegue quando tem a vontade firme. Agora vamos fazer uma prece para iniciarmos nossos estudos, agradecendo primeiramente a Deus, a Jesus, a Clarencio, a espiritualidade amiga que está aqui nos orientando para que nós possamos realizar um trabalho de acordo com a doutrina espírita, com a pureza doutrinária. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de trabalho. Envolva todos que estão aqui na tua casa, nesse trabalho, envolva todos que te assistem pela internet, que possam sentir em seus corações as vibrações de amor que emanam do teu ser divino. Muito obrigado novamente, Senhor, que assim seja, e graças a Deus. Hoje o nosso estudo é para comemorar o aniversário do livro Céu e Inferno, 155 anos do livro Céu e Inferno. Essa obra extraordinária veio para nós aqui, para nossa humanidade, para o planeta, mudar toda uma filosofia em relação à vida e à morte. Mudar essa relação que até a chegada desse livro, as filosofias religiosas criaram todo tipo de fantasia que levou as pessoas para longe da realidade espiritual. Então a doutrina espírita não nos acena com uma redenção rápida, com uma redenção do pouco esforço, com uma redenção conseguida através de promessas. Não, a doutrina nos mostra de uma maneira clara, objetiva, a lei de ação e de reação. Que tudo que nós realizamos aqui no planeta, isso tudo nos acompanhará no nosso desencarne, e é isso que nós vamos encontrar do outro lado da vida. Então a nossa vida é da nossa inteira responsabilidade, e o porvir também, porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Isso causa em muitas pessoas um desconforto pela questão que nós temos esse sentimento de culpa em relação aos atos que muitas vezes nós cometemos e que não nos orgulhamos dele. Realmente é difícil. Então muitas pessoas caem num processo de culpa ou de negação. Não me parece uma coisa inteligente negar a verdade, porque a verdade ela é eterna, ela é de Deus, ela não vai se modificar porque a gente quer. E a culpa é uma coisa destruidora. Causa aí, nós estamos vivendo essa questão de as pessoas caírem nessa tristeza profunda, que nós conhecemos como depressão, que é uma doença seríssima, e que levam, infelizmente, as pessoas muitas vezes ao suicídio, o que piora muito mais a situação do outro lado da vida. Então o livro, ele traz na sua primeira parte todo um estudo teórico sobre todas as filosofias religiosas e como que elas apresentaram a morte para os seus seguidores. E na segunda parte vem a parte da doutrina espírita, esclarecendo a nossa responsabilidade, que está em nossas mãos, não é? Não só a responsabilidade da vida presente, como da vida futura. E, paralelo a isso, o testemunho de vários espíritos. Então, nós temos ali os espíritos felizes, nós temos os espíritos que são suicidas, nós temos os espíritos medianos. Então, em várias categorias, vão vindo esses testemunhos
E o estudo vai se aprofundando, mostrando que mesmo nós sendo responsáveis pela nossa vida e pela nossa morte, pelo nosso desencarne, a misericórdia e o amor de Deus, através dos guias, dos protetores, que estão sempre ao nosso lado. Então não existe engano, não existe dúvida. A doutrina nos mostra que nós podemos fazer diferença através da nossa vontade. Não basta estudar, temos que transformar o nosso estudo em trabalho no bem. Não vamos nos transformar de uma hora para outra, não é mágico, não é mágico. Demora muito para adquirir todas as virtudes. Então a culpa e nada nos ajuda. O que nos ajuda realmente é um profundo arrependimento. Dizer, Senhor, eu me envergonho profundamente de todas as ações que eu fiz, dessa vida que eu me lembro e das outras que eu não me lembro. Mas eu quero mudar, eu quero uma outra oportunidade, eu quero fazer diferente. Chico Xavier dizia, a gente não pode mudar o passado. Não podemos. Chegamos até aqui, o que foi feito está feito. Mas nós podemos mudar o futuro. A grande dádiva do futuro é essa, que está em nossas mãos, em nosso coração e nossos pensamentos. Fazer a diferença, não é? Uma pessoa da minha família, muito católica, apostólica, romana, filha de Maria, e uma vez eu escrevi para a espiritualidade para saber notícia dela, e eu fiquei surpresa com a resposta, porque a primeira resposta, pelo menos, veio assim, que a nossa irmã tinha ficado muito surpresa com a vida espiritual. E eu tinha certeza que a pessoa tinha convicção da vida eterna. Para mim, aquilo foi uma surpresa, que a pessoa se surpreendesse com a continuação da vida. Aí você vê, às vezes a gente fala de boca as coisas, a gente fala com uma coisa ritualística, fala a prece de boca, fala as coisas, mas lá no coração não tem aquela confiança, aquela certeza. E isso que a gente tem que ter, saber da bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Tudo na natureza renasce, se transforma, nada é desperdiçado. Será que a maior criação de Deus teria um fim? Acabaria? Não tem lógica. A natureza nos mostra o tempo todo a grande inteligência e a lógica das leis divinas. Então nós temos que ter essa certeza, que nós, ao passarmos por essa porta e adentrarmos a vida espiritual, nós vamos sim nos ver, vamos pensar, vamos falar, vamos sentir, vamos ver os nossos irmãos espirituais, vamos ver os nossos familiares, nossos entes queridos que partiram antes de nós, vamos encontrar aqueles que não estiveram conosco nessa reencarnação, mas que ficaram lá torcendo, vibrando porque nós fizéssemos esse avanço, né, que a gente pudesse evoluir, sabendo também que nós não vamos sair desse momento, desse planeta espíritos puros, que nós vamos sim continuar caminhando. Essa casa tinha uma trabalhadora que eu gostava muito, muito mesmo, foi a primeira pessoa que me recebeu aqui, e eu sempre me lembro quando eu perguntava a ela como ela estava, e ela dizia assim, caminhando. Ela falava uma palavra só, mas é a verdade. Nós estamos caminhando, é não parar de caminhar, não parar de tentar. Eu sou espírita, errei. Meu Deus, errou. A diferença entre espírita, católico, evangélico, ateu, não é nenhuma, só escolha de caminho. Somos todos iguais, nós erramos mesmo. Esse momento que nós estamos vivendo da pandemia está sendo uma prova de fogo. Ficar em casa com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nos são caras. Tem hora que eu respiro e digo, meu Deus do céu, não é? Porque a gente estava acostumado, vai trabalhar, vai para não sei o que, resolve isso, chega de noite, todo mundo em casa, janta, não sei o que, tal, vai dormir. Sábado, domingo, 2 dias passa rápido. Geralmente você passeia ou faz um churrasco, sempre é uma certa atividade diferente. E agora a gente está
prisioneiro dentro da nossa casa, com as pessoas que nós amamos. E nós estamos vendo nas redes sociais as pessoas mostrando a grande dificuldade, né? Outro dia eu estava tão nervosa que eu falei: meu Deus, Ana, você é espírita, parecia até que isso ia resolver tudo. Mas não é verdade, eu sou humana. Então, assim, a gente vai buscando os recursos, mensagens dos colegas, dos amigos, mensagens que as outras pessoas de outras religiões nos mandam, respirar fundo, contar até 1000, e a gente vai levando, porque é difícil adquirir as virtudes. A gente agora está precisando da paciência, né? Da paciência e refletir. Eu vou dizer a vocês, eu tenho refletido muito sobre a questão da liberdade, como a liberdade é importante. E eu estava outro dia refletindo e pensando que muitas vezes, e eu falo isso para os espíritas, porque eu escuto espírita falando isso, a pessoa comete um crime, a pessoa é presa, e muita gente fala: só pegou 5 anos, só pegou 2 anos, só pegou 2 anos, e eles não vão para a casa deles, com a família deles, com TV a cabo, com comida na geladeira, nada disso. Eles vão presos e a gente às vezes acha que foi pouco. Eu tenho refletido muito sobre isso, né? Como tolher a liberdade da gente, e é uma coisa mínima que nós estamos vivendo. O que é? 3 meses? 3 meses? O número de divórcios que aumentou, né? Olha como a gente para refletir. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de reflexão, de pensar por que está sendo tão difícil, né? De pensar nesses nossos irmãos prisioneiros, naquelas cadeias horríveis, cheias de violência. Temos que pensar, porque já muita gente fala: eu não sou criminoso. Aos olhos de Deus, dentro da lei de Deus, nós já cometemos muitos crimes. Às vezes a gente comete. Dentro da lei de Deus, falar alto com o outro já está fora do contexto. Então é muito importante aproveitar esse momento. Eu estou muito emocionada que eu estou na casa aqui de Clarence, já que eu não tenho computador em casa, e estou aqui com 2 irmãos, mas já chorei tudo, né? Mas é assim, você vê como faz falta. Como faz falta, como nós precisamos dessa homeopatia do Evangelho, aquela gotinha ali, todo dia pingando sobre nossas cabeças, sobre nossos corações, né? Alimentando o nosso espírito, não é? Para que a gente possa caminhar. É isso que nós temos que ter em mente, andar, não é? E hoje eu estava ouvindo o Haroldo Dutra, ele falou uma coisa que eu vou botar em prática, eu vou surpreender a família, né? Ele disse assim: nesse momento a gente deve procurar tratar a família como se eles fossem visitas. Faz de conta que é visita, e vai levando, e vai melhorar, não é? A gente vai ter que melhorar, a gente vai ter que fazer por onde. É uma grande lição e a oportunidade que nós estamos tendo de uma grande lição, não é? De um aprendizado, de muitas pessoas, amigos que nós perdemos, algumas pessoas perderam pessoas da família, de não poder estar junto. Olha como é importante. O homem não nasceu para ficar só. O homem, ele nasceu para viver em sociedade se ajudando, em sociedade se compreendendo, em sociedade se amando. A lei de amor, tanto na vida aqui encarnada como na desencarnada, é a maior lei de todas. E nós temos que ter noção que, por mais que a gente faça, o outro lado, ele tem suas leis, tem suas normas. Muitas vezes nós sonhamos em realizar grandes feitos de caridade, estamos dedicados, sou 30 anos espírita, sou 50 anos espírita, trabalho, faço isso e aquilo, e quando chega do outro lado é que a gente vai saber realmente o valor do nosso trabalho. Então manter o nosso pé no chão, isso é muito importante, e fazer o bem pelo bem, fazer o bem sem esperar nada em troca, sem esperar nenhuma facilidade, nem aqui nem lá, porque lá, meus irmãos, a disciplina é muito mais rigorosa, o trabalho é muito mais sério, não é? E para se conseguir trabalhar também tem que ter merecimento,
É toda uma outra realidade que nós vamos ter que abraçar. Então, começar a aceitar, né, a questão da disciplina, que nós temos grande dificuldade com a disciplina. A disciplina é uma virtude a ser conquistada, para que a gente possa caminhar sem ilusões, com a realidade espiritual. Né? Nos livros de André Luiz, tem me lembro agora qual, é a história dessa irmã que trabalhou muito, se preparou, chegou do outro lado com bastante mérito, e como ela tinha um lado maternal bastante evoluído, né? Então convidaram a ela para um trabalho, se ela queria abraçar o trabalho. Então o trabalho era realizado numa boate. Ela era a mentora que trabalhava no ambiente de boate, para poder auxiliar aqueles irmãos que estavam ali, para poder diminuir de repente o débito deles, não deixar errar muito, né? Ver aquele que estava mais preparado. Então ela tinha uma tarefa, né, onde ela se preparou e chegou do outro lado. Não foi um céu, não foi um lago bonito com jardim, foi um trabalho sério de amor ao próximo. E quem precisa de ajuda é o necessitado. E o necessitado não está no céu, não está num planeta perfeito, não está em nada disso. Nós temos o exemplo do nosso irmão Bezerra de Menezes, que tinha toda a possibilidade de sair do planeta, de ir para um mundo melhor, e ele optou pelo quê? Ele optou por trabalhar junto aos necessitados, junto aos espíritos infelizes. Outros irmãos que também, por mérito, receberam a responsabilidade, porque você tem que ter condições também, né, de trabalhar. Por 20 anos ele estava, esse irmão Silas estava no mais profundo lá daqueles infernos, né? Como é que chama? No umbral, né? Naquele mais difícil, com aqueles espíritos mais necessitados. E ele estava ali durante 20 anos procurando um espírito que ele tinha um débito. Foi um espírito que foi amante do pai dele, e ele, com medo de perder a fortuna para essa mulher, ele mata essa mulher. Então, quando ele volta para o mundo espiritual, ele passa pelos processos todos, né, que ele mesmo plantou, ele faz a sua colheita, e depois consegue mérito suficiente para procurá-la, e ele fica lá. Estava 20 anos, ainda não tinha achado. E a espiritualidade sabia onde ela estava? Sabia. Mas estava dentro da tarefa dele de se recuperar, conseguir achar essa irmã quem ele tinha tirado a oportunidade da vida material. Então a gente vê que nós estamos nos preparando muitas vezes para trabalhos que nem são tão assim, não existe água com açúcar. É trabalho no amor, é focar e dizer, não, Senhor, eu quero. Assim como alguém estendeu a mão para mim um dia e me tirou dessa situação, porque com certeza nós fomos tirados de situações difíceis, eu também quero agora servir em teu nome, para ajudar os meus irmãos de humanidade, para ajudar, e eu digo humanidade dos dois lados da vida, porque nós aqui fazemos as nossas preces e ajudamos sim os espíritos desencarnados. Mas o espírito desencarnado, que é trabalhador de Jesus, ele trabalha dos dois lados da vida, fazendo muito mais do que nós. Eu agora estou aqui e tenho certeza absoluta que não estou só, que estou sendo amparada, que estou sendo intuída, não é? Para que eu possa trazer esse estudo da tarde de hoje. Isso é a certeza. Essa é a dádiva que o livro Céu e Inferno nos traz. Assim como, se eu plantar abacaxi, eu vou colher abacaxi. Se eu plantar rosas, eu colho rosas. Então, 155 anos, tanta coisa foi realizada através
desse esclarecimento que o livro traz. Mesmo assim, nós sabemos ainda que muitos dos nossos irmãos esperam facilidades, esperam fantasias quando desencarnarem. E qual não vai ser a surpresa ao descobrirem que a felicidade, ela existe, mas ela custa muito caro. Ela exige trabalho, exige dedicação e merecimento. Então, que nós tenhamos em nossa mente que, ao estudar esse livro, não é, puder dar esse livro de presente. Olha que presente maravilhoso, né? Presente para abrir a mente, para esclarecer. E nós espíritas sabemos que o nosso estudo, que o nosso trabalho espírita, que a nossa dedicação, suportar. Muita gente fala às vezes, eu ainda não amo, eu suporto. Então suporte, vai suportando. Uma hora, quando você vê, você está amando, não é? Quando a gente olhar assim, está amando. Eu há muitos anos era jovem, fui trabalhar numa empresa e eu ficava numa sala com uma moça que eu não gostava dela, ela não gostava de mim. A gente não conseguia de jeito nenhum ali se entender. Não brigávamos, porque estávamos numa empresa e mantínhamos ali a boa educação. Só que fomos obrigados a trabalhar numa sala as duas. Então só tinha ela para falar e a gente tinha que falar por força do trabalho, não é? 6 meses depois nós éramos amigas. Parece engraçado isso, que a gente não havia cola, empatia nenhuma. No entanto, estar junto, nós fomos obrigados a estar junto na necessidade de trabalhar, e aquela constância de todo dia, a gente foi lentamente naquelas conversas impessoais de trabalho, não é? Procurando, e uma sempre procurava ser educada com a outra, nós fomos quebrando aquele muro sem perceber, e quando nós percebemos, nós estávamos rindo, sendo amigas, e aí tomamos coragem, uma falou para a outra como se sentia no início, né? Foi interessante. Então é isso, às vezes a gente está numa situação no planeta que a gente acha desconfortável, não é? Porque todo mundo quer ser feliz, né? Só que a gente acha que a felicidade é desse mundo, e não é. Então a gente poder compreender o que está acontecendo no momento, por que eu estou vivendo essa experiência, e dizer, Senhor, é a tua vontade, que assim seja. E procurar entender e aceitar. É difícil, a gente reclama às vezes? Reclama. Às vezes, quando você começa a reclamar, você lembra que é espírita, lembra que estuda, lembra que sabe, e é isso aí que é bom, porque aí a gente fala, meu Deus, desculpa, estou reclamando muito, e aí você começa de novo. A vida é um recomeçar constante de atitudes, de pensamentos, né? Trabalhando sentimentos, e a gente vai caminhando de uma encarnação a outra, não é? O Haroldo Dutra hoje falou, quem quer ter um casamento feliz, são pelo menos 5 séculos, não é? Aí você passa aqueles 5 séculos, você está feliz. Só que a outra pessoa ainda não está nos 5 séculos, aí você tem que ficar ali esperando para que ele complete, para que a gente possa fazer um casamento feliz. Porque todo da vida dá trabalho, tudo, né? Aí o trabalho é que faz essa diferença em nossas vidas. O trabalho é que nos coloca no prumo. Abençoado trabalho. Ai de nós, a gente está em casa agora, pensando, vontade de voltar a trabalhar, vontade de sair, vontade de andar, se movimentar. Olha o trabalho como é importante. O trabalho é vida. O trabalho nos traz saúde. A gente tem que agradecer muito a Deus pelo trabalho, porque é Ele que faz o nosso crescimento material e o nosso crescimento espiritual. Que Jesus, que Deus nos envolva e que a gente possa ler sempre esse livro, com esses exemplos, esses irmãos que se expuseram para que a gente pudesse hoje estudar o livro e entender a lei de causa e efeito, ação e reação, entender a justiça de Deus, que é perfeita, entender que nada acontece na nossa vida
que nós não tenhamos responsabilidade ou merecimento, seja tanto para dor quanto para o prazer também, porque a vida também tem muitos momentos felizes. Que nós possamos entender os momentos difíceis e agradecer os momentos felizes. Muito obrigada, doutrina espírita, muito obrigado a esse livro Céu e Inferno e todos os espíritos que trabalharam para que esse livro chegasse até nós. Vamos agora dar por encerrado o nosso estudo dessa tarde, agradecendo a Deus, a Jesus. Senhor, que maravilha voltar à tua casa. Muito obrigado pela oportunidade sempre de trabalhar. Não me abandone jamais, eu sei, para que eu possa continuar trabalhando e te servindo em nome dessa casa, em nome dos nossos irmãos. Abençoa todos os nossos irmãos da espiritualidade, os irmãos que estão em casa, ansiosos por retornar aqui, que nós possamos estar sempre juntos. Não agora, não podemos estar fisicamente, mas ligados pela doutrina em nossos corações. Que assim seja, Senhor, e graças a Deus.